Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao 8º episódio da 6ª temporada de Sessões de Engenharia. Enfim, eu voltei a normal semana passada, que na verdade eu estou ainda na semana passada, esse episódio aqui eu estou gravando uma semana antes. Mas, enfim, eu estou tentando ser mais fiel ao meu público, né, pessoal que assiste o canal, porque eu acabei deixando vocês órfãos mais 2 semanas, então eu estou tentando já deixar as coisas... Estou tentando melhorar a minha reputação, né? Que minha reputação é de chamar a galera em cima da hora e etc. Enfim, estou tentando melhorar. Nesse episódio de hoje, o tema vai ser on-premise e cloud native, né? Tipo, as contradições que existem dentro da carreira, né? De uma pessoa que trabalha com infraestrutura. E a gente enfrentando as mudanças de paradigmas, né? Tipo, antes as coisas tudo rodava no servidor e agora tudo roda na cloud. Enfim, e basicamente os dramas ao redor disso aí. Tá? Então, e eu trouxe uns caras aqui, trouxe uns amigos meus aqui, eu vou deixar isso apresentado para vocês. Vamos lá, galera, em ordem alfabética aí. Quem é o primeiro? Bom, acho que sou eu. Tudo bem, pessoal? Bom, eu sou o Leonardo. Eu estou aqui em Portugal agora. Hoje sou DevOps. Já passei por muitas diferentes roles aí durante a minha experiência, né, na área de tecnologia. Vim da background mais focado em infraestrutura. Já fui sysadmin, enfim. Já trabalhei em equipe de monitoração, processos, SRE, né, mais recentemente. Hoje estou como DevOps e estou aqui em Portugal, estou morando no Porto, e o Carlos é o companheiro aí de Meetups. A gente organiza o DevOps na praia aqui. Obrigado pelo convite. Oi, pessoal. Eu sou o Orlando Gentil. Eu conheci o Carlos pela internet. A gente começou no Blue Sky, migramos para o Mastodon, também entrando nessa onda de Fediverso aí. A gente vai conhecendo o pessoal mais da bolha. Eu hoje estou trabalhando na Oracle, trabalho com produção de treinamento na Oracle University, né? Eu trabalho com a parte de operações. A vida toda eu fui severino, desde trazer o café, consertar o ar-condicionado. Quando sobrava tempo, eu ia mexer no servidor, e aí foi passando para isso tudo. Tem já, desde 2008, estou aqui nos Estados Unidos. Eu comecei a trabalhar na antiga Novell, que hoje já não existe mais. Hoje passou por umas 3 ou 4 compras aí, virou hoje OpenText. Mas foi onde eu comecei minha carreira, vamos dizer assim, corporativa. E como eu estou falando hoje na Oracle, é isso aí. Hoje em dia eu crio curso, dou aula e tento não causar problemas. Boa, boa. É legal esse negócio de severino, né? No último episódio eu lembrei que uma vez o usuário pediu para a gente servir café, e nesse meio tempo eu também me lembrei de um outro usuário que queria que a gente instalasse, configurasse o som, né? Tipo, o aparelho de som para ele. Aí tem muito usuário folgado, né? Esse usuário que fala, pô, vem consertar meu computador aqui em casa, né? Porque lá no começo da minha carreira também, que era suporte. E não só na área corporativa, né? Até se você olhar na família, você é o cara do computador, você é o cara que antigamente mexia no videocassete para poder acertar o relógio do videocassete, para poder programar para gravar o show de noite. Quem é jovem nem sabe dessas dificuldades, mas... Nem que tinha que pagar multa se não devolvia para a locadora rebobinado, né? Tinha uma rebobinadora Acho que a gente está entregando a idade aqui, Orlando. Nossa. E quando dava problema, às vezes o videocassete da pessoa enrolava a fita toda da locadora. Nossa, isso era uma dor de cabeça só. Emendar a fita para não pagar. Sim, então vamos à primeira pergunta, que tem muito a ver com o tema. Eu acho que esse tema aqui é um tema que eu sempre quis puxar. Ele é muito recorrente, na maioria das conversas aqui, sempre tem severino, né? Sempre tem pessoas multidisciplinares que eu chamo aqui para o canal, seja pessoa que é dev ou pessoa de segurança, 100% das pessoas que estão aqui são multidisciplinares. E o pessoal até vem aqui, tenta evitar, às vezes eu faço uma pergunta
meio desconcertante, o pessoal fala, não, mas isso não tem nada a ver comigo, eu não trabalho mais nessa área. Mas eu gosto de deixar as pessoas desconfortáveis, claro que com todo respeito, né? Só até um certo nível. Mas a minha pergunta é, assim, quando eu pensei nesse episódio, eu estava conversando com o Orlando, e a gente estava conversando sobre essa questão de, tipo, a gente que é da antiga, que trabalhava com operações, a gente sabia mexer muito com Linux, sabia configurar o serviço de rede, e etc. E aí veio a cloud. Aí teve a cloud, aí fica aquele negócio, né? Pô, nossa, isso é uma coisa nova, isso é diferente, né? Então, tipo, sei lá, o mercado agora é tudo. Então, eu quero perguntar para vocês como foi com vocês esse choque dessa época, né? Tipo, vocês trabalhavam, se vocês trabalhavam, claro, como na parte de infraestrutura, operação, e de repente encontram com esse paradigma, porque a cloud de fato é um paradigma, né? Que aconteceu. Cloud igual container, igual Kubernetes, isso são paradigmas que realmente mudam as coisas, de fato mesmo. Não é só vieram como hype, mas não ficaram apenas hype, né? Viraram fundamento de fato, né? Tipo, agrega um valor, né? Tem ROI, que a gente chama, tem ROI. E como foi isso com vocês, né? Tipo assim, vocês se sentiram. Como vocês se sentiram? Eu vou deixar vocês perguntar. Como vocês se sentiram? Se sentiram desafiados? Se sentiram frustrados? Eu tenho alguns amigos que. Eu tinha um amigo que nossa, comia FreeBSD no café, no almoço, sei lá, o dia todo, o cara vivia FreeBSD e quando vê essas coisas aí, ele simplesmente desistiu. Ele vai jogar fora tudo e, desisto. Desistiu de permanecer na área técnica porque, enfim, estava muito cansado, não sei. Mas eu queria saber como foi isso com vocês, né, na época que vocês se depararam com isso. E aí, fica à vontade para responder, não precisa ser ordem alfabética. Quer começar, Léo? Vamos lá, então. Bom, cara, essa é uma pergunta bem complexa, vamos dizer assim, para mim, porque eu peguei basicamente, acho que quase toda a transição. Eu comecei na área de tecnologia em 2000, então ali tinha muito servidor, muito on-premise, muito bare metal, enfim. As coisas funcionavam diferente naquela época. Você tinha que ir até o data center, carregar o carrinho com o monitor, o teclado e colocar o CD, DVD, enfim, instalar o sistema operacional no servidor. E depois foi evoluindo as coisas. Quando teve o primeiro grande marco, assim, que eu falei, nossa, isso realmente foi um bom e acho que mudou de fato, foi virtualização. Era muito mais simples e mais fácil fazer as coisas, principalmente do lado de infraestrutura ali, você ter todo um approach de, acho que o grande player aqui que a gente pode citar é a VMware, não estou fazendo merchan para ninguém aqui, é só opinião mesmo, pessoal. Então, eu acho que facilitou a nível enterprise, vamos dizer assim, né? Laboratório a gente sempre fez e trabalhou na máquina em casa, sempre tinha uma VM ali, enfim, para fazer teste, mas a nível corporativo mesmo e ter servidores produtivos, acho que a facilidade, principalmente também de você ter os snapshots ali, sabe, para poder te resguardar quando você tivesse que mexer em um ambiente produtivo que era realmente muito complexo e você não tinha outras formas de testar isso em ambientes, sei lá, de desenvolvimento antes, porque muitas vezes não tinham esses ambientes. E você tinha esse retorno, era muito gratificante no sentido de, pô, se der algum problema aqui, eu tô com um plano B ali de voltar um snapshot, um exemplo. Eu lembro muito bem disso porque eu trabalhei em algumas empresas em São Paulo, que era muito bare metal, e por conta ali da demanda e da performance, era mercado financeiro. E, enfim, tinha um alto volume e uma demanda enorme, e por isso que eles preferiam também bare metal, enfim, dentro do próprio data center. Só aquele negócio de disco, performance, storage, muitas vezes era muito sensível, porque principalmente ali quando você vai para o mercado financeiro, começa a mexer com ações e HFT, né, que é o High Frequency Trading, para fazer todas as transações ali em microsegundos, milésimos de segundos de comprar e vender. O item de performance é um tópico bem relevante. Então, tinha essas particularidades de ter essa necessidade de
performance e entregar muito rápido. E muitas vezes o ambiente de virtualização não tinha a mesma performance que o bare metal. E na época era sempre muito complexo, porque não tinha a virtualização, não tinha o snapshot, como que você ia mexer em produção. A última camada ali era quebrar mirror dos discos. Então, várias gmoods e changes, madrugadas, finais de semana. Primeiro step ali, alguém ia no data center fisicamente, quebrava o mirror do disco na mão, fazia todas as alterações, depois das validações tinha tudo e estava funcionando, voltava o disco para sincronizar. E aí veio o container, cloud, enfim, a gente está eternamente sempre estudando ali, tentando se atualizar para atender essas demandas. Então, acho que o segundo grande marco foi quando começou a popularizar container e depois cloud. Com 2, 3 cliques na console, você tem uma máquina, não precisa mais acessar remotamente ou criar ali com template VM, que já era bem mais fácil do que propriamente instalar o bare metal. Então, acho que pegando todas essas etapas dentro da experiência que eu tive, vivi em infraestrutura, hoje é tudo bem mais simples e você tem mais camadas de abstração que às vezes facilitam, às vezes dificultam, mas sempre é no sentido mesmo de tentar facilitar nos ambientes produtivos e você conseguir ter mais resiliência, se resguardar com formas de recuperar o ambiente. Eu acho que ficou mais fácil, mais simples trabalhar hoje do que era antes, mas também é muito mais acelerado e demanda muito mais para você entregar as coisas rápido. O time to market também das empresas está muito alto. Enfim, a gente fica maluco, né, com isso, mas tem que acompanhar o mercado. Acho que esse foi um dos principais pontos assim que eu vejo dentro disso e que me impactaram bastante, eu acho, em termos de carreira dentro todo esse tempo. Cara, para mim também foi virtualização, foi uma coisa que deixou bem mais fácil, principalmente porque sempre trabalhando num ambiente onde a burocracia sempre foi grande. Então, quando você tinha a chance de pegar, você já pedia um servidor grande lá, eu lembro de 2008, pegar um servidor com 128 mega, 128 GB, desculpa, e aí você conseguia botar um VMware para rodar e você tinha seus ambientes todinhos ali, você não precisa pedir nada para ninguém, o cara não tinha que fazer. Então, assim, agilizou muito. Dessa parte de ir pro cloud, como eu já mexia com virtualização, foi só uma questão de, para mim, melhorou o custo. O custo ficou mais inteligente, você não precisava mais comprar um servidor grande, mas aí você fica com aquela coisa de, ok, eu não tenho um servidor grande, mas o servidor pequeno que eu vou colocar aqui, eu tenho que pensar nele direitinho para poder não estourar o orçamento também. Então, assim, o cloud, virtualização trouxe flexibilidade na burocracia, cloud trouxe flexibilidade no custo e operação, porque você, como isso está provido por serviços por trás, né, você não dá dor de cabeça, não é você que gerencia, então desburocratizou o processo. Para mim, acho que foram as duas grandes mudanças. Agora, questão de sentimento, eu sinto mais ou menos como o seu colega lá do BSD, Carlos. Eu entendi que dá vontade de jogar tudo para fora, porque eu queria dar um I/O stat na máquina, mas eu não sei o que está rodando por trás. Como o Léo estava falando, todas essas camadas, elas me dão uma certa angústia, porque às vezes você não tem acesso. Quando você tinha o host lá, pô, beleza, você subia a máquina e você queria fazer alguma coisa, você investigava a rede virtual por trás, tudo bem. Hoje, no máximo, você vai ter um flow log e aí acabou. E o que você faz na rede? Nada. Você não pode mexer no switch, você não pode fazer o... Bem, hoje já melhorou, né? Eu tô falando uma frustração antiga. Você queria fazer um port mirroring para você copiar o tráfego, para saber o que está chegando bruto na máquina, você não sabia. Você dependia do flow log. Hoje já dá para fazer. Então, assim, as coisas estão cada dia mais fáceis, fácil de fazer, fácil de construir, fácil de quebrar e difícil de entender quando quebra. Quando está funcionando, está tudo muito bom, mas quando quebra, às vezes, também porque, como o Léo estava falando, coisa muito rápido, às vezes as pessoas não têm mais tempo de aprofundar
como a gente teve a oportunidade de aprofundar. Quem briga com driver hoje de rede? O cara fala assim, não, eu quero saber o que era um driver. O Léo estava falando do cliente financeiro. Cara, quando eu trabalhava a Novell era dona da Suzy. Tinha um cara que assinava o driver, assinava o suporte só para poder conseguir o driver antes do concorrente. Para ele, porque ele queria o driver acho que era da Mellanox, que dava milissegundo para ele de vantagem. Então, assim, o sentimento que eu tenho eu fico um pouco frustrado que eu não tenho oportunidade nem tempo de ir tão fundo quanto eu gostava de ir. E a pressão toda de entregar é muito grande hoje. Boa, boa. Mas aí a gente está falando de como se fosse uma transição, quando chegou a cloud. Mas qual o ponto de vista de vocês sobre o conceito de cloud native? Porque, tipo assim, uma coisa é eu falar, eu vou jogar a minha aplicação para cloud, onde eu estou largando o meu on-premise, né, meu bare metal, e estou jogando o meu workload numa cloud. Outra coisa é dizer, eu vou usar a solução cloud native. Porque, na verdade, quando eu estou falando isso, em resumo, eu estou falando que eu vou jogar no Kubernetes e que pode rodar em qualquer lugar, em qualquer cloud ou até em bare metal, entende? E aí eu quero saber qual a opinião de vocês sobre isso, né? Sobre esse conceito de Cloud Native. Né? Cloud Native é o maior concorrente na prática das clouds? Ou qual é a visão de vocês sobre Cloud Native? Sobre pensar na solução, em vez de pensar numa solução para cloud, vou ficar louquinho, vou pensar numa solução Cloud Native que eu vou poder rodar em qualquer lugar, literalmente. Vocês concordam com essa afirmativa? Eu não concordo 100%, porque eu ainda vejo que tem... Para algumas coisas eu sou megalomaníaco, então quando você vê um Kubernetes da vida, você fala, isso aqui escala milhares de nós e tudo mais. Mas aí no outro dia eu acordo e falo assim, poxa, meu irmão tem uma lojinha de roupa lá, como é que ele vai botar o servidor dele? Então eu fico pensando assim, Cloud Native é muito bom, mas às vezes eu acho que é muito grande. Ele resolve problemas fantásticos. Tinha uma frase, eu não lembro de quem era, que a gente fala assim, a gente é muito bom para poder fazer as coisas numa escala gigantesca, fazer tudo funcionar, mas a gente falha miseravelmente quando a gente tem que fazer um negócio pequeno. Então, assim, eu vivo todo dia esse conflito, que é muito fácil fazer, mas às vezes fica caro, às vezes falta expertise do cara, o cara não consegue fazer, porque vai demandar um time. Então, assim, eu vivo esse conflito todo dia. É interessante isso que você falou, Orlando, que realmente enfim, esse ponto do muito grande, do muito pequeno, muitas das vezes não chega essa definição clara, né, pra gente. Você tenta, sei lá, descobrir, conversando com as pessoas, os times, principalmente o pessoal de produto, negócio, o que eles esperam daquilo e ninguém, no final, no fundo, ninguém sabe. Lançando um produto e você fala, pô, mas isso vai precisar ter resiliência, isso tem EH, tem DR, qual que é a disponibilidade? Você espera quantas pessoas acessarem isso e vai ter um lançamento e vai ter muito acesso no lançamento ou não, vai começar pequeno, tá fazendo transição de um serviço para o outro, um serviço que para hoje nasce no outro, a gente tem que migrar, enfim, tem uma série de perguntas ali quando você tenta definir isso e acaba não tem todas as respostas. E eu acho que a cloud ajuda nesse ponto, justamente por ela ser elástica, que antes você, quando tinha on-premises, já tinha que prever isso, e era um chute totalmente, um chute mesmo, era aberto ali, falar, pô, vou comprar um servidor desse tamanho aqui, tomara que a gente use todo o potencial desse servidor algum dia. Ou comprei isso daqui, não deu nem para começar, porque está demandando muito, como que eu vou fazer agora para encomendar outro? Isso demora, enfim, era uma loucura isso. E a cloud deu essa facilidade para a gente hoje, então esse é o lado muito bom. Claro que com virtualização você também tinha um pouco mais de flexibilidade, mas no final ali você tinha as máquinas físicas por baixo. Hoje com o cloud também a gente sabe como roda ali nos providers, mas enfim, quem faz essa gestão de demandas é o próprio provider, não é justamente quem está operando ali e cuidando do data center.
Mas a parte boas práticas do Cloud Native, vamos seguir aqui, sei lá, até entrar um pouco de lá dos fatores, etc., tudo aquilo. Eu acho que muitas das vezes não tem jeito. Discute-se muito esse tema de vamos começar pequeno, fazer rápido, falhar rápido e corrigir rápido, né? E tem que sempre ser assim, porque a gente não tem todas as respostas, a gente não sabe realmente quanto que vai custar, e muitas das vezes você, sei lá, define a arquitetura de um jeito que, se tiver uma grande demanda depois, você vai ter que refazer tudo. E, infelizmente, vai ter que ser assim. Porque se você definir uma arquitetura totalmente escalável, resiliente, enfim, vai custar muito caro e muitas vezes não vai nem precisar de tudo aquilo. Então, principalmente quando você começa a falar de cloud e multi-region, multi-AZ, e IDR, Rage Replica, enfim, um monte de coisa ali que é muito caro e às vezes nem precisa, só como você vai fazer para meio que voltar para trás se você já definiu aquela arquitetura no começo, porque não tinha as respostas. Então, sempre a gente vai acabar ficando nesse dilema, é ruim porque a gente sempre quer, sei lá, experimentar coisas novas muitas vezes também, tanto do ponto de vista de arquitetura quanto de tecnologia, mas no final sempre é o custo, né, que manda ali, tanto você fazendo seu lado, quanto nas empresas pagando o bilhão ali no final da conta. Então, eu acho que vem e ajuda a você criar coisas menores e escalando, e resolver esses problemas de escala, mas no final a gente sempre gosta ali de uma caixa de areia, que é sempre colocar a mão nas coisas novas e tecnologias diferentes, enfim, e acaba às vezes ficando uns projetos megalomaníacos e sai muito caro. Então tem que dar um passo atrás e, enfim, voltar. E eu acho que cada vez mais sai esses frameworks para tentar quebrar e modularizar mais as coisas e não dar tanto retrabalho se você tem que redesenhar o plano no meio do caminho. E acho que o Cloud Native está aí para ajudar nesse ponto também. É como se fosse um... Hoje em dia a gente tem muita tecnologia. Eu vejo mais pegando esse gancho seu que você falou, Léo, eu acho que o Cloud Native ele vem para ajudar a gente a organizar o que a gente tem de tecnologia. Não está faltando tecnologia hoje. Hoje só está faltando dar o que é melhor para quem. Essa questão que você tinha falado aí de organizar as coisas para você poder crescer ou você poder diminuir, eu acho que é o que falta para o cara pequeno. A gente tinha, quando eu falo a gente, a área de tecnologia tinha que arranjar uma forma de mostrar como que pode fazer pequeno e como isso pode crescer. Eu acho que é o que falta hoje. Não é que falta tecnologia para o pequeno, como eu estava falando, mas às vezes ele não é claro para a pessoa qual é o caminho que ela tem que fazer para ela poder sair de uma infraestrutura monolítica, sair, mudar para o Kubernetes ou voltar. A frustração que eu tenho às vezes é que o cara fala assim, Kubernetes é uma panaceia, resolve tudo, resolve dor de barriga, resolve dor de cabeça, resolve dor nas costas, mas aí quando você fala assim, como eu dei o exemplo da lojinha de roupa, às vezes o cara não tem grana para poder comprar para pagar uma licença de um RP da vida caro lá, ele vai ter que botar um sisteminha de um cara local que faz lá. Antigamente você tinha um sisteminha de Clipper lá, mas hoje em dia você pode ter mais um melhorzinho, roda, sei lá, pode ser um Raspberry Pi, alguma coisa local para o cara poder fazer. Mas não tem um caminho. Se ele começar no Raspberry Pi com o desenvolvedor dele local, como é que ele vai crescer essa coisa? Não tem uma coisa. Eu acho que o Cloud Native as metodologias que estão associadas vêm para ajudar nesse ponto, muito também. Boa, boa. Vocês não acham que hoje em dia a gente tem, no mundo de hoje, a gente tem mais opções? Tipo assim, as coisas na realidade não morreram, né? Tipo assim, configurar um servidor com serviço com Linux, ou até mesmo com Windows, um serviço de AD ou algo parecido, com um serviço com uma rede pequena, isso é possível de fazer hoje, né? Tipo, não tem nada que impeça a gente de fazer hoje, igual a gente fazia antigamente, né? Claro que, tipo,
E isso seria para um caso específico, né? Porque eu acho que hoje a gente tem muitas opções. Eu acho que quando veio a cloud, porque vem o hype, vem aquilo, vem aquelas pessoas falando, morreu tal coisa, aí o pessoal gosta de matar tudo morre, tudo morre, né? O Orlando sabe que eu acho até graça o pessoal do hype atual falando aqui, morreu o mundo como a gente conhece, né? Morreu, sei lá, os desenvolvedores, o desenvolvimento do jeito que a gente conhece morreu. E como assim morreu, brother? Tipo, não tá... 90% do mundo... 90% do mundo não trabalha direito, né? Tipo, direito, que eu digo, tipo assim, sei lá, com as maiores técnicas, com a engenharia mais moderna, 90% do mundo trabalha, que nem vocês falaram, tem que botar no ar, tem que fazer funcionar as coisas. Então, se 90% do mundo não está padronizado, não tem como dizer que uma coisa vai morrer, bro. Não existe isso. Pode falar, desculpa. Eu ia fazer só um parêntese nesse negócio de coisa que vai morrer. Eu lembro um professor na faculdade, 1996, alguém perguntou para ele assim, professor Júlio, o que você fala do futuro? O senhor está tão antenado com essas coisas, tudo mais. Eu falei assim, Orlando, eu não tenho a menor ideia do que vai ter no futuro. Mas eu posso te falar, que de olho fechado, daqui a 40 anos, tem coisas que não vão morrer. Mas o que, professor? Unix, C e mainframe. Hoje a gente está o quê? São 96, ano que vem vão ser 20, 30 anos? 30 anos. E ele falou, tá tudo aí do mesmo jeito, cara, não mudou nada. Assim, não é que não mudou, as coisas estão só transformando. Você pega um celular hoje, ele é o quê? Quem é o campeão? Android. O que é Android por trás? É um kernel Linux com um monte de coisa. Tem que falar GNU Linux, que não pode falar GNU, senão eu tomo porrada depois. Então, você tem um kernel Linux rodando ali e você vai. Se você pegar o mainframe, o que a gente tem... Volta lá em ano 2000, 95, entre 95 e 2000. De onde vem toda a virtualização que a gente conhece? Do mainframe de 1960, que foi fazendo compartimento não, partição, aí você tinha lá, acho que era par, que era outro negócio, tinha outra coisa lá do CPU que você dividia, você fazia tudo. Então, nada morreu, cara. Eu acho que tá tudo aí, tudo é uma transformação constante do... Muita coisa sendo ressignificada. Esses dias eu descobri que tinha... Era o que, meu Deus, que saiu? Reserva de SCSI. Você não precisa mais fazer um cluster FS para poder juntar os negócios. Você vai lá no cloud e você fala assim, faz um grupinho aqui de SCSI e você pode usar o file system normal aí, sem nada. Eu falei, SCSI que nunca mais eu vi na vida, o SCSI aqui comandando uma tecnologia nova, ressignificando as coisas. Então, nada morreu, não. Eu acho que é só o pessoal tá trocando a casca. Exatamente. O que é fundamento fica, né? Tipo, essas coisas elas não... É difícil de morrer. Então, se você vê alguém falando isso, desconfie. Muito provavelmente essa pessoa é jovem ou enfim, tá equivocado. Exatamente. Tá no mínimo equivocado. Agora, porque o pessoal não pode confundir isso que a gente está falando aqui com, tipo, tô fazendo apologia sei lá, contra a inovação, né? Muito pelo contrário, né? Pelo contrário, eu acho que tem essas transformações que o Orlando citou aí, acho que elas acontecem justamente onde existem problemas reais e alguém foi lá, ou alguma empresa, ou alguma pessoa foi lá que tá muito incomodado com aquele problema e achou solução para aquele problema. Entende? Então, isso daí é um fenômeno que acontece no mercado. Então, tipo... então, por exemplo... E é um negócio que vai se retroalimentando. Então, por exemplo, isso é muito baseado na questão de uso. Muita gente usando, está gerando muito valor para quem está usando. E aí surge um problema novo e o pessoal vai tentar resolver porque aquilo não gera valor, aquilo tem ROI, né, que a gente chama ROI, ROI. E aí, tipo... Por exemplo, a gente está falando de Cloud Native e falando de um drama que realmente acontece quando a gente tenta usar Kubernetes. Aí, se eu voltar, sei lá, há 6 anos atrás, nossa, Kubernetes é muito complexo.
Só que isso é um problema real que sempre fica martelando na cabeça de quem mexe com o Kubernetes. Se vocês entrarem agora no Google e digitar Kubernetes ou distribuição de Kubernetes, vocês vão ver que tem distribuição que roda, sei lá, roda num liquidificador, roda numa caneta, num pendrive, sei lá, num hardware muito pequeno, né? E isso aconteceu por causa da necessidade, né? Pessoal, qual é a necessidade? Eu tenho essa necessidade, eu tenho, sei lá, eu já tenho minhas imagens prontas, imagem de container pronta, tenho meu registro pronto, eu preciso só que rode em algum lugar que tenha Kubernetes. Aí o cara vai lá e cria uma distribuição, por exemplo, a Red Hat, tem episódio aqui, Red Hat tem uma distribuição específica para Edge, que a gente chama, né? Para computação de borda, né? Que precisa de um hardware muito pequeno, né? E já tem Kubernetes que roda nisso, entende? Então, tipo, hoje na data de hoje, dia 30 de novembro de 2025, a gente tem uma gama de distribuições de Kubernetes muito diversa, muito grande, que roda tudo quanto é lugar. E eu posso citar um exemplo para a gente, porque a gente fala assim, muito container, e container, quando chegou o hype do container, todo mundo estava usando container em tudo quanto é lugar, e usava container para resolver um monte de problema que não necessariamente tem a ver com container, entende? E aí, qual é o lance? Tem uma palestra aqui do Sebastião que ele fala sobre isso, né? Fala sobre banco de dados e no Kubernetes, que não é recomendável, não é uma coisa boa. E ele cita a questão de virtualização, né? Tipo, quando a gente começou a usar muito container, a gente perdeu algumas coisas boas práticas que a gente fazia com virtualização que a gente não consegue replicar em container. Né? A gente tem algumas práticas que a gente não consegue. E aí, tanto que foi engraçado que depois que ele fez essa palestra, por coincidência, surgiu um projeto na CNCF que é para isso, né? Que é para fazer a virtualização, mas a virtualização valendo mesmo, com todos os benefícios da virtualização em Kubernetes, né? Que é o KubeVirt, que a gente chama. É um projeto lá da CNCF que chama KubeVirt. Mas é isso o que eu quero trazer para vocês, para a gente conversar aqui, é que esse lance, que na verdade as coisas não morrem, né? Tipo, as coisas que tem ROI, que agregam valor, elas não morrem. E que, na realidade, quando a gente vai arquitetar hoje em dia as soluções, a gente tem mais opções do que antigamente, né? E eu acho que o perigo de quem está no mercado quando a gente se entrega, ou a gente fica intimidado. Olha, nossa, chegou uma nova tecnologia aqui, chegou o cloud, oh, meu Deus, e agora? Vou fazer que nem meu amigo FibreSD, jogo tudo para o altar, desisto. E, na verdade, você não pode fazer isso porque, por exemplo... O que nem o Orlando citou agora, tem SCSI aqui, eu nunca mais tinha ouvido falar disso, né? Tipo assim, desse tipo de problema, né? Então a gente não pode esquecer isso, o pessoal que é das antigas não pode esquecer isso, e quem está escutando a gente que é novo na carreira tem que entender que existem essas opções, entende? E que, por exemplo, esse problema que o Leonardo e o Orlando trouxeram aqui, é muito real isso poxa, como eu começo, né, cara? Como eu começo? Vou começar de forma simples, vou começar de forma complexa, porque a grande maioria dos casos não precisa. A grande maioria dos casos é parecido com o que o Orlando falou. Às vezes é um site, um blog, sei lá, alguma coisa assim. E eu não preciso, sei lá, pagar 1000 serviços de cloud para hospedar uma coisa boba, né? Então, eu só vou citar alguns exemplos aqui, aí vocês ficam à vontade de citar outras soluções que estão aí no mercado, que tem versão atualizada, que tem suporte de segurança, e que a gente pode utilizar. Mas, por exemplo, tem um movimento que é chamado de repatriação de cloud. Hoje foi chamado também de no cloud, né? Sem cloud. Mas esse movimento de repatriação, ele tenta trazer as pessoas justamente para esses casos que a gente está conversando aqui, né? Tipo, esse caso que não precisa de cloud, às vezes é muito pequeno. E aí, eu quero saber a opinião de vocês sobre os outros provedores. Porque a gente tem os principais, né? AWS, Google, Microsoft, mas a gente tem outros provedores aí que vendem para a gente ou serviço ou serviços parecidos com o de cloud, ou serviço de VPS, até serviço de colocation, porque quando a gente fala assim, um Privacy, a gente tem que se preocupar com algumas coisas que nem fazem sentido. Se tiver meu data center, eu tenho que me preocupar com capacity plan, com energia elétrica, com instalação, entende? Então, isso
Aí se eu chegar aqui, fingir que eu sou hater de cloud, falar, não usa cloud, aí quem está ouvindo a gente vai pensar, pô, eu vou ter que o quê? Vou ter que alugar um prédio, vou ter que alugar uma sala, ou comprar uma sala, comprar computador, que nem o Orlando falou. Você tem tudo fácil aqui. Então eu queria que vocês dissertassem e falassem sobre essas opções que a gente tem. Quais opções que vocês enxergam? Ou vocês acham que não tem opção, que a gente tem que, sei lá, tem que ficar preso na cloud mesmo? Enfim, eu queria saber, deixar em aberto para a gente conversar sobre isso aí. Qual a opinião de vocês sobre essas opções, diversas opções que a gente tem, quais que vocês enxergam que seja interessante? Não precisa falar muitas, ou pode citar uma ou outra, etc. Deixa eu só fazer um comentário, pegando o gancho ali que você falou, Carlos, desses, enfim, os hates e as hypes que sempre tem, né? Esse negócio das bases, que nunca vai mudar, eu achei interessante também quando estava em hype serverless, né? Enfim, todo mundo falava serverless, serverless. E era um termo, sei lá, que inventaram para falar que você utiliza serviços, sei lá, puxando para AWS Lambda, ou até mesmo ECS, enfim, algumas coisas ali de containers, não propriamente dito Kubernetes, mas tudo serverless. Agora não tem mais servidor, é tudo sem servidor. Só que a gente sabe ali que embaixo dos panos ali, né, o pessoal fala, eu gosto muito de usar esse termo under the hood, tem um servidor Linux rodando ali, muitas das vezes. Nem o Windows quase é. Então, no final, sempre vai ter o data center, sempre vai ter servidores rodando algum sistema operacional ali e toda a parte network, storage envolvida. Não tem como fugir disso. Eu acho que isso, para mudar, vai demorar bastante. São as bases ali. Posso estar falando besteira aqui, não sei, hoje, que nem se falou, dia 30 de novembro de 2025, eu acho que isso vai demorar bastante para mudar. Talvez ali com computadores quânticos, que tem um monte de estudos hoje para isso, enfim, outro tipo de tecnologia que eu não estudei muito, não conheço muito, mas sei que tem opções aí super avançadas e que pode realmente trazer benefícios, principalmente vou mudando um pouco aí, mas só deixando esse ponto de, é tão rápido esses computadores que conseguem quebrar lá o hash de segurança 256, enfim, isso eu acho que realmente são coisas que podem mudar muito. Então, quem sabe? O que a gente tem hoje é real, voltando um pouco ali para cloud e on-premises. Eu acho que também tem esse movimento de voltar para cloud, mas no sentido de, estamos gastando muito com cloud, o data center era mais controlado, não sei se porque ou deixou muito aberto ali na cloud, ou não teve aquele controle que hoje já deram até um nome para isso, né, que é o FinOps. Então, acho que tudo é questão também da gestão do seu ambiente, em termos tanto de custo, quanto de decisões de arquitetura para utilização de recursos, que são mais caros ou mais baratos, no sentido que vocês comentaram. Pô, nem sempre preciso de um cluster Kubernetes rodando um multi-region ali para colocar o site do meu amigo que vende, sei lá, roupa. Então, nem sempre a solução é Kubernetes, você quer usar container, então usa algum outro recurso ali, mais simples, mais barato, e vai rodar do mesmo jeito. E justamente voltar para o on-premises, eu acho que pode ser uma opção, mas o problema maior sempre é a questão da facilidade de você ter aquelas coisas rodando. E a gente volta para os benefícios de se trabalhar em cloud, se trabalhar ou com on-premises, ou serviços de colocation, enfim. Você ter, eu acho que sempre volta ali para a questão principal, que é a elasticidade, você ter o on-demand ali, né? Enfim, 2, 3 cliques, você tem um recurso disponível, não precisa esperar adquirir um equipamento e coisas assim. Trabalhei bastante com colocation, isso realmente ajudava na época lá, há uns, talvez, 20 anos atrás, 10 anos atrás, e você passava toda a gestão do física e de facilities, né, que eles chamavam energia, redundância, enfim, ar-condicionado, gerador, se acaba a luz, links de internet, backbones, enfim, depende ali onde você estava
contratando serviço de colocation, porque eu já trabalhei em empresas que proviam esse serviço, né? Então, trabalhei em provedores em São Paulo ali que tinha serviço de colocation, enfim, também acabava me envolvendo um pouco ali, porque determinadas áreas eu também estava envolvido. Mas, assim como tem os serviços de colocation, você já contratava direto a plataforma. Então, abstraindo um pouco a camada física de você levar o seu próprio servidor e alugar só o espaço, que é o serviço de colocation, né? Para quem não conhece ali, você tem um data center, você aluga o espaço, tudo essa parte de infraestrutura, terceirização se vai ter redundância de energia com um gerador, dentro do rack ali tem as réguas de energia em redes diferentes, a parte de switches com redundância e toda a parte network, também com redundância, ar-condicionado, etc. Enfim, dentro da legislação, questão do bombeiro ali para homologar, se tem um sistema de prevenção de incêndios, enfim, tem uma série de coisas que envolvem isso e tem várias certificações que os data centers grandes têm para níveis, né, vamos dizer assim, de quão maduros eles são, cumprindo toda essa legislação. Então, o colocation pode te vender serviços com níveis diferentes, para você levar o seu servidor lá e eles cuidarem de toda essa infraestrutura para você só precisa cuidar do seu servidor no ar. Como, sei lá, DigitalOcean, uma cloud que está surgindo hoje no Brasil, eu não sei porque eu não utilizei, mas tem alguns amigos que trabalham lá, Maglo Cloud, pode ser provedores um pouco menores, assim, comparado a AWS, Google Azure, que necessitou, Carlos, mas acho que são opções, assim como tinha o Allhost lá atrás, que era muito famoso, Local Web, enfim, diversos serviços não tinha nem esse nome na época, né, de cloud, mas eram de web host, enfim, e que entregavam tão bem o serviço quantos anos e quantos sites rodaram em cima dessa infraestrutura que a gente conhece. Então, acho que temos várias opções, foi o que o Orhan disse. Opções não faltam hoje, o problema é decidir para onde você quer ir e como você vai se readaptar se as demandas mudarem, né? Então, foi o que vocês comentaram, né? Pô, comecei hoje ali um sistema rodando no Raspberry, como que eu faço para escalar isso? Talvez você tenha que replanejar, mudar a arquitetura, escolher um provider, alguma coisa, se você quiser algo maior ou não, mas tem acho que um ponto muito importante nessa decisão eu tenho a história de um amigo que, enfim, ele estava começando fazendo algumas apresentações ali do produto que ele estava criando, e como era algo pequeno, colocou o site rodando ali no computador dele mesmo, e não queria gastar com cloud, nem com esses serviços no momento, porque ele estava começando com uma ideia ali para tentar engajar clientes e poder vender. E aí, bem no dia de uma apresentação importante para um cliente, um suposto cliente, chegou na apresentação para fazer lá no board, lá com todas as pessoas que iam tomar a decisão, e não conseguia acessar o site para mostrar o produto. Aí falou, poxa vida, que azar. Bem desse dia aqui, não consigo acessar, não sei o quê, não sabia o que aconteceu, teve que marcar reunião e tal, mas aí depois que foi chegar em casa e viu, pô, tava tudo certinho configurado aqui, o que aconteceu? Tinha passado um caminhão e levado o fio na rua, caiu a internet, por isso que não funcionou. Então, é o tipo de exemplos assim que você fala, é super simples, está começando agora, não precisava hospedar nada, sei lá, online com redundância, mas o quão importante é isso para o seu negócio? Eu acho que esse é o ponto. O custo é maior se você colocar ali no serviço, é maior, mas talvez é crucial naquele momento para o seu negócio ter o mínimo de redundância ou não ter esses problemas. Então, são tudo aprendizados e experiências que a gente acaba tendo de histórias que a gente ouve e passa e fala, não tem jeito, não tem fórmula mágica, você tem que sempre ver o dinheiro que você tem e o quão importante isso, colocar na balança e ter sempre os prós e contras para tomar decisão, que sempre é bem difícil. Pegando o gancho disso aí, pode ser que seja até controverso. Não é um problema de tecnologia, eu não acho que seja problema de custo.
Eu acho que é todo um problema que você falou assim, das lições que a gente aprende. No fim das contas, tudo é processo. Porque eu acho que as pessoas, muitas vezes, a questão de escolher on-prem ou cloud, o cara fala assim, mas o caminhão passou, quebrou o fio da internet. Ótimo, beleza. Você não tem controle nenhum. Mas aí você pegou, você mudou para o cloud, você fala que está tudo bonitinho. Aí a AWS East vem, caiu e ferrou todo mundo. Mas o cloud não vinha para resolver tudo? Então, eu acho Exato. as pessoas acham que tecnologia por si só resolve. Cara, e assim, à medida que eu tô ficando mais velho, eu falo assim, talvez às vezes, quanto menos tecnologia, melhor. É onde, Carlos, eu acho que entra a questão do negócio do AI. O que adianta você fazer uma resposta maravilhosa se você não sabe o raio da pergunta? O que adianta ter tecnologia do Kubernetes, do container, da virtualização, mas cadê a pessoa, seja artificial ou não, que vai botar isso tudo para poder fazer o processo? Eu acho que o processo hoje é mais importante do que puramente a tecnologia. A decisão o custo vai pesar, todos os fatores que o Léo colocou, do custo, de você ver se é prioridade, se não, se vai ter disponibilidade, mas se você não souber fazer as perguntas, não vai resolver. Então, não é que você vai para o on-premise, você vai para o cloud. Eu estava vendo um estudo de caso, não foi estudo de caso, eu não sei se foi estudo de caso ou se foi fofoca. Tinha um negócio da Samsung. A Samsung tem um problema que ela gasta uma baba, eu não sei se eles são a AWS, com o Azure, não sei quem eles são, com S3, com Object Storage, para backup de foto de usuário, esse negócio todo, tudo mais. E os caras estão voltando para poder fazer botar no data center deles. Mas e aí? Todas as perguntas que ela colocou. Você vai querer desenvolver. Aí vamos lá. Você vai querer desenvolver o time? Você vai pagar suporte para quem está te vendendo a solução? Você vai comprar um CEF de terceiro? Você vai comprar um CEF da Red Hat e pagar suporte para Red Hat? Ou você vai pegar um open source da vida ali, você vai botar um time e você vai investir em gente para poder fazer? Ou você vai botar no cloud? Então, essas decisões todas aí, eu acho que é o que vai pesar para a pessoa escolher on-premises ou cloud. Não dá para. Não adianta o cara ter hate. Voltando lá no hate, o cloud é um computador de alguém. O serverless é alguém que montou o servidor para você. Você só não está enxergando ele. É isso aí. No final, você tem que tentar entender mais com o negócio, o produto, quais são as reais necessidades, quanto dinheiro está disposto a gastar para aquilo, para tentar desenhar uma arquitetura ou algo que realmente é funcional e atende ali, não utilizando, sei lá, o top da tecnologia que tem hoje, nem voltando lá para os anos 90 que fazia a maior parte das coisas manual. Então, é bem difícil mesmo, porque é, é daí que saem vários memes, né? Tava vendo esses dias hoje um vídeo justamente brincando com isso. A pessoa ali na reunião de planning e estavam falando assim, pô, será que não dava para a gente aumentar aqui para a sprint e desenvolver uma OpenAI? Nossa, porque a gente para de pagar eles, que é muito caro, e enfim, aí só stand ali para a próxima sprint, a gente entrega uma chat GPT nosso aqui. E a brincadeira é justamente essa, né? Pô, como assim? Você quer que a gente pare agora para desenvolver um chat GPT porque tá muito caro? A mesma história, sei lá, de usar cloud e tá muito caro, vamos voltar para um Prime. Não é bem assim as coisas. Porque muitas das vezes a linha de negócio, produto, acho que as coisas são mágicas e no final não é, né? Que nem você acabou de falar aí, serverless, sempre vai ter algo ali por baixo, alguém que fez, a cloud é o computador de alguém, e enfim, também é um pouco difícil administrar isso no sentido de expectativa, pessoas não técnicas e produto e negócio, time to market, com você poder fazer as entregas ali minimamente e atender todos esses requisitos, que muitas vezes não tem as respostas.
E tem que tomar cuidado com a armadilha também, né? Porque às vezes a cloud... Tem um caso aí que colocaram em sigilo, né? Mas foi também ali no LinkedIn, né? Que a cloud ofereceu, olha, é o seguinte, a gente oferece 30 milhões para tu sair da cloud e tu tá para a gente. Aí, um ano depois se passou, gastaram 300 milhões. Tipo, com a cloud, e o projeto, a migração não estava completa. Né? Tipo, e nem tinha pessoal suficiente para completar, para terminar. Então tem que tomar cuidado, porque tem muitas dessas ofertas de parceria de cloud, quando olha um player grande no mercado, ou um player relevante, né? E eu acho que tem essa questão também. A outra pergunta que tem para fazer para vocês, outra pergunta, é que, tipo, antigamente, eu me lembro que a gente sempre se preocupava com o uptime. Né? Olha, aqui meu serviço, vou me gabei aqui, meu serviço tem uptime aqui, sei lá, de 5 anos. 5 anos que eu não reinicio esse servidor aqui. Eu lembro dessa época, assim. E aí, depois, quando veio a cloud, meio que mudou para o que vocês falaram, né? Tipo, nossa, tem que preocupar com custo, né? Aí muitas empresas quebraram ou tiveram muita dor de cabeça no que diz respeito também à volumetria de dados dos usuários, né? Dados dos clientes, dados que são importantes, dados sensíveis. Né? Que aí, às vezes, tem um volume muito grande, eu tenho meu data center aqui, aí eu consigo fazer minha gestão aqui bacana. E aí passou esse volume para a cloud, e aí ficou de lock-in, não vai conseguir sair, porque simplesmente é inviável, né? Tipo, financeiramente inviável. Ou trocar ou baixar de volta, é volume muito grande de dados. E aí eu vou perguntar para vocês, essa facilidade da cloud, porque o X da cloud, menos o da AWS, é evoluído, né? O X da AWS, enfim, é engraçado, né? Tem até a piada que o somatório conta, né? Tipo, o UX da AWS é ruim, mas funciona. O UX do GCP é bonito, mas não funciona. Assim, é claro que é só um meme, né? Estou dizendo que, assim, de fato. Mas, assim, o UX das clouds, você não acha que, por a questão dele ser evoluído, ele facilita a pessoa fazer bobagem? Tipo, um usuário que não seja especialista e tem acesso à conta, vai lá e começa a prover um monte de serviço que é caro, ou porque apareceu lá propagandinha, que, isso vai me ajudar, isso que é bacana, vou habilitar esse serviço aqui, no final das contas, ou porque a pessoa não entende, ou porque ela esqueceu, né? Isso acontece com a gente, esqueci esse serviço ligado, putz, aí veio uma conta enorme. Você não acha que essa facilidade também é uma coisa que ajudou a criar problemas atuais e, tipo, coisas que deveriam ser elementares acabam virando matéria, como vocês falaram aí, FinOps. Criei FinOps. Aí, quando o Leonardo estava comigo, a gente organizou um evento um palestrante falando sobre FinOps, a gente olhou assim, aí eu falei ao Leonardo, Leonardo, mas isso aí não devia ser padrão? Tipo, todo mundo devia se preocupar com o custo das coisas? Isso deveria ser padrão, isso aí não é... Eu tenho um colega que trabalha no AWS, tem um colega que trabalha no Google, gerindo conta de clientes grandes. Cara, o problema todo de conta é porque não é o cartão de crédito do developer que está lá. Se fosse, eu acho que ele ia prestar mais atenção na hora que ele vai subir uma instância, se ele vai subir na AWS, quem é o vilão lá que consome dinheiro? É o Net Gateway. Então, assim, o cara ia pensar antes. Mas, tendo um pouco de empatia dessas pessoas, você falou do cara, o cara é inexperiente. Não é que é inexperiente. Eu acho, tendo empatia dessa pessoa, o cara tá com a corda no pescoço. O cara vira e fala assim, entrega para ontem. Aí o cara vai, coloca e faz. E também tem muita empresa grande que é a mesma mentalidade de órgão público. Se você não gasta o orçamento daquele ano, no ano seguinte eles vão te diminuir. Então o cara, quando vai fazer o serviço, ele já provisiona a mais. Mas no cloud não tem problema. Aí, discutindo com um colega que está fazendo justamente ele está estudando FinOps para poder aplicar essas coisas. O problema é todo no processo financeiro da empresa. A empresa quer fazer um planejamento de trimestre. Não, desculpa. Como é que é? A empresa quer fazer a empresa está usando uma metodologia de ano fiscal para poder fazer o orçamento, mas você, quando está trabalhando para desenvolver a solução, você está
semana a semana, você faz uma sprint, se botar uma feature nova, o negócio vai consumir mais. Na semana seguinte, se você viu que aquela feature não está legal, você pode fazer uma otimizada, ela diminui. O processo financeiro é que eu acho que não está encaixando com o processo de desenvolvimento. Esse pessoal não está sabendo conversar um com o outro. Um não sabe pedir, o outro não sabe pagar. Eu acho que, pegando esse gancho, Fernando, é bom você ter falado, porque assim, o meu ponto de vista, que empresa grande, ela quase não se preocupa com a parte financeira, porque foi o que você falou, que tá, o cartão de crédito que está lá é da empresa, não é do desenvolvedor ou do sysadmin, enfim, de quem está operando ali o Cloud Engineer. E muitas das vezes eu vejo que tem uma onda de uma pressão, principalmente a entrega, lança e vai a qualquer custo, e aí todo mundo sai fazendo um monte de barbaridade e não se preocupa nisso porque não é o momento. E aí depois vem, pô, estamos gastando muito, vamos fazer aqui uma meta para todo mundo diminuir 30% de utilização da cloud. Aí você vai ver, tem esse 2 ligado lá há 2 anos que ninguém conecta mais, que subiram para fazer um teste e podia estar economizando desde o segundo mês e está até, tá mais de 2 anos rodando. Um exemplo. Isso é muito comum em empresa grande. Ao contrário de empresa pequena que mal entrou na cloud, já ouvi várias histórias de que, pô, esqueci esse 2 ligado, fiquei pobre, então toda hora ele tá olhando para isso e na hora que tá com a corda no pescoço para lançar o produto, ainda pergunta de novo, pô, mas vai aumentar muito o custo? Então, tem esses dois extremos, né? A empresa pequena preocupada muito com o custo e as coisas às vezes não andam por causa disso, e a empresa grande que nunca liga e tem que esperar metas vindo da diretoria de falar, temos que agora fazer um plano de redução de custo, porque está gastando muito. E nunca tem um meio termo, e eu acho que o problema, de novo, que você falou, é o processo, né? Porque sempre isso fica como débito técnico, é segundo plano, não é prioridade, e você não consegue, assim como documentação é sempre calcanhar de Aquiles, vamos fazer isso depois, agora não dá tempo da gente fazer isso, vamos deixar como débito técnico aqui, vamos, sei lá, trabalhar, nunca dá a devida atenção para isso, e eu acho que no final das contas fica-se mal falado cloud, justamente, é extremamente caro, mas é porque não soube gerir, o processo não está legal, nunca foi prioridade isso. E aí começa todo esse discurso para voltar para o on-premise. Eu acho que tem alguns casos que realmente faz sentido você voltar para o on-premise, mas são pouquíssimos, porque eu vejo que tem muitas facilidades e melhorias que são entregues na cloud, que, enfim, difícil voltar para on-premise. Ninguém quer mais, como você falou, ter problema com drive de rede ou drive de conector de fibra ali para ligar storage. Como é o termo? Custo, escala, não, escala, custo de escala, economia em escala. Quem está preocupado, quem quer lembrar hoje de, você está falando do driver, mas a gente pode ir um pouquinho para trás. Quem está preocupado em comprar no break? O cara comprar o no-break, fazer conta de quanto tempo o no-break vai durar, se ele vai precisar de gerador, se ele não vai precisar de gerador, se a concessionária cai, se a concessionária não cai. Mas isso é uma coisa interessante do cloud, que ainda eu não estou convivendo com o cliente lá na ponta, mas que antigamente, com o colocation, fazia um custo, fazia uma diferença danada. Eu não vi o preço de link cair da mesma forma que caiu os outros recursos. A infraestrutura de rede. Infraestrutura, quando eu falo de rede, não a rede local, mas você comunicar um site com outro site, isso é uma coisa que eu ainda acho que pesa muito, que é o que acaba gerando custo, por exemplo, quando você vai nadar, qualquer provedor hoje, você tenta tirar os dados. É muito caro, o tráfego é muito caro ainda. Aí será que o tráfego é caro porque não é tecnologia, ou é porque os caras veem que não tem outra alternativa e o cara mete a faca mesmo ali, que não tem onde você não tem um caminho alternativo. É verdade. Por exemplo, eu não conheço muito bem as outras clouds, né, de AWS, GCP, que eu trabalho mais com a AWS, mas o custo maior ali é quando você tira as informações da AWS, isso que é bilado, que cobram. E dependendo, sei lá, você está falando de, por exemplo, logs,
você vai mandar para algum serviço fora, no SaaS, já estourou sua conta, né? Já. Então, tomar muito cuidado com isso, e muitas das vezes o cara que está ali na ponta desenvolvendo nem sabe disso. E é aí que tem esse problema, né? Porque às vezes você, como cloud engineer, arquiteto, enfim, que está mais ali na camada da cloud, tem esse conhecimento, mas quem está desenvolvendo não faz a mínima ideia disso e como fazer essas coisas funcionarem. Então, por isso também acho que tem todos esses novos roles aí de DevOps, SRE, para tentar desmistificar isso, deixar todo mundo meio que na mesma página, mas ainda acaba sendo um grande problema, vamos dizer assim, o quanto você é cobrado e pressionado para entregar um negócio rápido versus, pô, será que estou seguindo as melhores práticas? Será que isso não vai gerar um custo muito alto? E no final acaba todo mundo fazendo o Go Horse ali, enfim, dá os problemas que dá. Cara, eu acho assim. Aí sou eu, aí é o meu lado sentimental. Eu acho que o mundo evoluiu de uma maneira que hoje tudo é o lucro, é o lucro, é o lucro, é o lucro. Ninguém mais abre uma. É um sentimento que eu tenho, né? Eu não vejo um cara abrir um restaurante para poder oferecer a melhor comida. Ele quer ganhar dinheiro, oferecer, satisfazendo uma necessidade. Eu acho que os negócios hoje em dia. Por que eu comecei a trabalhar com informática? Nossa, agora foi velho, trabalhar com informática. O... o... Cara, eu tinha uma paixão de resolver problema. Aí você botava tudo na balança, mas no fim das contas, eu conseguia convencer o cara lá do antigo CPD, que, cara, deixa eu montar esse servidor, eu não vou conseguir entregar agora em 2 meses, mas me dá 3, que eu vou estudar o negócio aqui, eu vou treinar o cara do suporte, eu vou colocar, a gente vai ter um negócio que vai ficar tudo bonitinho. Hoje não tem o bonitinho, o negócio o cara quer Ele quer tudo para ontem. Eu não sei. Eu não sei se eu sou meu lado muito idealista da coisa ou é que tudo é lucro, tudo é lucro. Eu concordo, mas eu acho que é difícil das pessoas perceberem as camadas que tem, porque abstraiu muito por ter muitas camadas. Que nem esse exemplo mesmo que você deu. Pô, eu preciso ver uma infraestrutura, me preocupar com no break, energia, aí coloca um cara, treina ele para dar o suporte ali. Pô, esse serviço é 24/7, e aí agora você vai ter que montar turnos de madrugada, final de semana, para garantir isso. E aí, quando você sobe uma máquina na cloud, abstraiu tudo isso. Você talvez precise ali ainda do suporte 24/7, mas se você contratar um serviço gerenciado, não. A AWS faz isso por você e garante que vai funcionar. Então, as pessoas não enxergam mais isso, quem não veio lá de trás, que sabia que precisava de toda essa infraestrutura, do no-break. Então, já nasceu num mundo, vamos dizer assim, com a cloud e serviços gerenciados. Então, não sabe que tem tudo isso para trás e aí fala, pô, não dá, sei lá, talvez o valor ou não sabe o custo real de tudo que você paga ali. É caro, mas não é que é caro, porque todo mundo só visa lucro também. É porque tem toda uma história por trás ali que muitas das vezes a pessoa não vê ou porque não acompanhou isso ou porque não tem conhecimento mesmo. Então, eu acho que realmente tem um pouco desse negócio do lucro, em termos do ponto de vista de negócio, também concordo com isso, mas eu acho que por colocar muitas camadas de abstração, muitas pessoas que não acompanharam toda essa transição não conseguem enxergar isso e julgam errado o serviço, enfim, ou a ferramenta, etc., sabe? Não, é um ponto interessante, sim. E essa questão de não ver o coisa é uma analogia que dá para fazer com streaming. Você tem tanta coisa disponível hoje e não te dá trabalho pegar que você não dá valor no filme. Você senta para assistir um filme, se o filme for passar 10 minutos, o filme não te deu um clique, você para aquele filme e vai fazer outro. Se a gente voltar no tempo da locadora, seja DVD ou seja VHS, cara, você alugou o filme, você fala assim, eu vou assistir essa merda que nem que vá até o final, que eu não vou voltar na locadora, a locadora tá fechada. Então talvez, não, o que você falou faz muito sentido.
A pessoa está achando caro, está achando tudo, mas porque ela não conseguiu entender tudo que tem por trás. Tudo por trás, né? Tudo por baixo aí, suportando essa coisa toda. Talvez a gente precise, então, como profissionais de tecnologia, a gente pensar em como a gente vai educar essas pessoas, tanto os nossos usuários internos de tecnologia, como o próprio pessoal financeiro e tudo mais. Talvez para gerar um futuro menos assustador. E eu digo mais, cara, né, os júniores também, porque, enfim, o pessoal que é júnior está saindo da faculdade agora e tem outra visão dessas coisas, no sentido que não acompanhou toda essa evolução e também talvez não enxergue tudo isso. E eu acho que é um grande problema, talvez isso é até tópico para outra conversa aí, Carlos, mas esse negócio da IA está diminuindo muito a contratação de júnior, daqui a um tempo vai ter uma bolha que, e aí como vai ser o mercado? Se não está formando gente nova, como é que faz, entendeu? Sim, mas vamos com calma, que isso é um flanco de batalha. Nós estamos aqui no flanco de batalha na parte de educar. Então, o público-alvo aqui sempre é o pessoal que está começando, o pessoal que está começando aqui, que acessar o canal, está bem servido pelas nossas conversas. Pelo menos para a gente dar um norte para eles. O que eu queria acrescentar é que, tipo, para o pessoal que está assistindo a gente não confundir as coisas, não pensar que é binário, né? Tipo assim, ou eu tenho que ter o meu data center e preocupar com a parte elétrica, a parte física, etc., ou eu vou para a cloud. Não é binário, porque tem gente que tem data center e que oferece serviços do data center, e eles não são cloud, entende? Tipo, eles oferecem próprio serviço de colocation. Eu tenho aqui meu data center. Tu quer ter o teu servidor? Tu traz aqui teu servidor e a gente vai... Aquela parte lá que tu ia ter dor de cabeça, tu ia gastar muito dinheiro, se preocupando com a companhia de energia elétrica, no break, tu não vai se preocupar, tu vai pagar um valor pequeno que tu vai alugar aquele espaço lá, entende? Então tem muito disso, né? Tem esse serviço também, né? E tipo, tem que deixar bem, a gente tem que deixar bem claro para quem está assistindo a gente, para não ficar desiludido, né? Porque nós três, a gente é antigo, a gente fica desiludido. É normal a gente ficar desiludido. Igual o meu amigo lá do FibreSD, não quero mais nada, vou largar tudo. É normal a gente ficar desiludido, mas quem está assistindo a gente tem que entender que vocês têm opção, entendeu? Existem outras empresas, fora as Big Techs, que fazem isso, que provém esse serviço, né? Aí onde vocês estão, aí, tanto faz qual país. Mas existe isso hoje em dia, entende? E eu acho que a gente tem que... Eu só queria deixar essa minha observação aqui. Sim, é uma observação muito válida, e o que eu quis dizer no sentido dos júniores é justamente tentar também orientar nesse ponto, né, de que tem várias camadas abaixo que estão abstraídas, que talvez vocês não conheçam, e é muito importante ali, porque no final do dia, você talvez não conheça porque não teve oportunidade, mas são como as coisas realmente funcionam hoje, não é mágica, né? E esses serviços de colocation hoje, eu não tenho contato hoje com esses serviços, não sei nem como que está em termos de mercado e valores. Acho que deve ter caído muito para as empresas que faziam isso, elas tentaram mudar ali por causa da demanda mesmo, né, por serviços cloud e entregar muito mais um PaaS, um IaaS, do que simplesmente só colocation. Mas é sempre uma opção, principalmente para quem não tem a possibilidade ali de já começar na cloud por custo, enfim, ter um pouco mais de flexibilidade no custo de investimento daquele produto, né? Então, acho que... Não, você conhece algum serviço hoje que tá de colocation, Carlos ou Orlando, assim, no sentido de preço, Cara, demanda? coincidentemente, eu olhei esses dias, tem o OVH, né, OVH, Contabo, foi um que a Isadora me falou, que ela tinha host lá no Contabo. Lá no Brasil tem alguns que fazem também, não tem tanto quanto antigamente. No Brasil ainda acho que a gente é muito carente de data center para poder fazer coisa menor, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, eu olhei um host
esses dias estava, cara, tá quase mais ou menos o mesmo preço de cloud, não tá muito caro não. Um servidor com 6 cores, 12 threads, 32 GB de RAM, $50 por mês. Com 1 tera de Mas quase. aí você aluga os servidores já, não é o colocation, né? Você não Não, precisa não, você não levar vai o seu botar o seu servidor. equipamento, não. Ok. Hoje em dia, eu não sei se tem alguém que faça mais essa parte, a não ser que seja alguém local, porque aí, mais uma vez, aí vai cair na economia de escala, né? Porque às vezes você está num lugar, o cara que bota um servidorzinho e o servidor dele não tem fonte redundante, não tem uma série de coisas, vai causar, até por segurança do provedor, ele não deixa entrar uma máquina estranha, porque pode pegar fogo na máquina, a máquina não está certificada, não tem todo esse tipo de coisa. Então você colocar de alguém assim, cara, quando eu saí do Brasil, 2008, tinha gente que alugava a jaula no data center, mas passou uns anos depois acompanhando o pessoal lá do cliente que eu trabalhava, eles pararam de fazer. Ou você usa o meu servidor ou você não usa. Só alugar o Mas aí servidor. usar o de qualquer servidor é forma, uma isso VM, também. né? Hã? Não é o bare metal, é a VM, né? Não o bare Não, não, metal. não. É o O bare bare metal metal mesmo? deles. Ok. Ué, quando eu vim pra cá, ó, quando eu mudei pro Texas, 2013, eu vim trabalhar na Rackspace. A Rackspace você colocava as coisas no rack. Desculpa, você alugava o servidor deles, você fazia o contrato e tudo mais. Se você precisasse, eles cobravam muito caro se você quisesse botar um equipamento seu, do ponto de vista de servidor. Se fosse alguma coisa que era, vamos dizer, eles ofereciam o load balancer da F5. Você queria botar um da Juniper, você conseguia colocar. Como é uma coisa enterprise e tudo mais, eles não cobravam tão mais caro assim, não, mas tinha seu valor. Eram poucas exceções que eles deixavam. Com o tempo que Mas, aconteceu. Diga, Carlos. não, desculpa. Não, só quer dizer que a questão é que, tipo, não precisa morrer lá no colocation, pode ser PaaS e infraestrutura também, etc. E a questão é, por exemplo, se colocar no Google aí, vocês pesquisarem, vocês vão achar vários que hospedam bare metal. Né? Tipo, eu quero alugar uma máquina inteira. Né? Tem vários e o custo pequeno, $12, $25, $14 por mês, que vale muito mais a pena do que a cloud. Mas ainda dá para ir mais longe, porque tem muitos serviços de graça. Tá entendendo? Porque às vezes é uma coisa tão boba. Um site, sei lá, uma coisa bem pequena, que vocês conseguem, quem está assistindo a gente, consegue hospedar o serviço de graça, a aplicação que vocês vão prover de graça. Né? Dependendo do escopo do problema que vocês querem resolver, consegue hospedar a aplicação de vocês de graça, normalmente redundante, que não vai acontecer como aquele exemplo que a gente citou aqui, né? Que o caminhão vai derrubar o fio, algo parecido. Só queria ressaltar isso, porque hoje em dia existem muitas opções fora cloud, né? A gente não pode. Não, mas porque tudo no fim das contas, tudo vira cloud hoje em dia, né? É porque Claro, a gente tem. Aí, talvez seja porque a gente tem. Quando fala cloud, o cara está sempre imaginando os grandões. Google, AWS, Azure, Oracle, mas todo mundo está esquecendo que ainda tem o Hostinger, tem o HostGator, tá aí ainda. Qual foi o que você falou, Léo? Teve um que você falou agora. O DigitalOcean é VPS. Então, assim, é todo cloud, diferentes categorias. O problema é que eu acho que o discurso fica muito preso só nos hyperscalers. E, como você falou, tem espaço para todo mundo. Às vezes você vai encontrar no seu provedor local, sei lá, na sua cidade, você vai encontrar um cara lá que juntou pessoal do bairro ali e conseguiu fazer uma salinha. Não é um data center, mas tem uma infraestrutura compartilhada, dá para fazer alguma coisa. Lá no Brasil, hoje já virou um monstro, mas acho que antigamente ainda tem a local web, né? Se não me engano, tem a local web, né? Não sei se ainda local web, a própria UOL faz host de site e de VM também. O Brasil só é caro, né? Aí às vezes a gente acaba ficando mais barato você trazer, botar uma coisa nos Estados Unidos, que tem link bom, e não fica tão caro.
A vantagem do Brasil é quando você paga em reais, né? Porque a desvantagem, vamos dizer assim, é porque a maioria dos serviços tem que pagar em dólar e a moeda convertendo fica muito complicado. E aí, para esses serviços, principalmente, sei lá, nacionais, vamos chamar assim, que cobrem reais, é muito vantajoso para quem não tem a possibilidade de pagar em dólar ali e ter nos grandes players. Então, enfim, o sol nasce para todos, todo mundo tem um lugarzinho ali. O, esses dias eu vi foi a OV8, ela vai abrir no Brasil também. Então vai ser mais uma oportunidade de ter um hosting barato lá, tudo. O problema, eu não sei como é para vocês morando aí na Europa, cara, mas morando aqui nos Estados Unidos é uma realidade completamente tão diferente de tecnologia. A última vez que eu fui no Brasil foi em 2010. Cara, mas eu achava impressionante que um dia eu cheguei na oficina aqui e o cara tinha telefone IP na oficina. A imagem que eu tenho lá Tudo bem que tem oficinas e oficinas, mas a oficina que eu frequentava lá no Brasil, o cara tava com a calça, com a metade arriada, todo sujo de graxa, tudo mais. Aqui eu cheguei na oficina, o cara tava lá com a calça arriada também, tudo, mas ele tinha um telefone IP. Como é a realidade de vocês aí, assim? Porque às vezes a gente tá conversando. Uma coisa, Carlos, que eu falo assim, pode parecer não relacionada com o assunto, mas a realidade de cada local é bem diferente para você poder escolher on-premises ou para você escolher essas coisas todas. Que assim, no Brasil hoje, talvez faça sentido o cara ter on-premises porque ele não tem dinheiro para pagar o provedor de cloud, como o Léo estava falando em dólar, mas ele consegue fazer uma salinha com ar-condicionado. Aqui nos Estados Unidos, cara, o cara nunca vai fazer uma coisa dessa que não é nem metade do preço. O trabalho que vai dar para ele fazer essa sala com ar-condicionado, ele bota no colocation. Então, acho que assim, a gente pode estar falando também já que você está falando de as pessoas não ficarem tão decepcionadas em tudo, eu acho que vai depender muito da realidade local de cada um. Bom, aqui na Europa, meu ponto de vista não conheço as outras regiões. Em Portugal, e estou aqui só há 3 anos, não conheço tanto o mercado aqui, mas o que eu trabalhei nesse tempo é que tem bastante coisa em data center. E está começando a migrar as coisas para cloud, muitas empresas grandes, coisas de, sei lá, anos para cá, coisa que a gente já via. Eu sempre morei em São Paulo, trabalhei em São Paulo, então também não é muito parâmetro, porque eu não sei como funciona o resto do Brasil. Imagino que São Paulo é onde as coisas chegavam primeiro e tinha mais acesso por causa dos investimentos que eram maiores, né? Então, migrações de data center para cloud em São Paulo que eu via, sei lá, uns 5, 10 anos atrás, eu vejo que, por exemplo, aqui em Portugal, a onda está mais chegando agora. Então, Isso. Eu ia dizer a mesma coisa, né? Que eu fiquei assustado, né? Com a quantidade de on-premise que tem aqui, de bare metal. Porque eu estava habituado lá com o Brasil e lá, bastante tempo a gente estava com a cloud, e aqui é uma coisa recente, bem recente mesmo. E quando a gente fala de bare metal e data center, são data centers próprios, né, Carlos? Não é nem colocation, nada. São as empresas que têm o próprio data center, tá querendo migrar, enfim. Tem muitos projetos. Aqui tem uma coisa bem forte de RGPD, então também tem essa questão de ir para cloud só em determinadas regiões, sabe? Tem várias regras. Eu tive vários clientes, atendi vários clientes em outros países, e não é só Portugal, não, viu? Nos outros países também, daqui da União Europeia. Então, acho que é um pouquinho diferente a realidade, olhando aí do mecânico com telefone IP. Aqui, talvez, não sei, né, não acompanho o histórico daqui, como foram as coisas, em termos de evolução em custos, mas eu vejo que não é nem por falta de investimento, talvez é por regras e a cultura das coisas estarem rodando de um jeito. Pô, será que essa tecnologia realmente é uma boa para a gente? Vamos realmente agora investir nisso, porque a gente viu que ela está estável, vamos dizer assim, né? Não gosta, talvez, muito de colocar o pé pelas mãos ali e já sair adotando os early adopters, né? Não é talvez a hype aqui da Europa, não sei. Isso é minha opinião também.
Então, muitas das vezes, regras também, que nem eu falei do RGPD, isso eu vi que é bem forte. Por exemplo, no Brasil, acho que não tinha muito problema você usar a região dos Estados Unidos por conta de RGPD, se fosse ambientes não produtivos. Aqui já tem um problema em qualquer tipo de ambiente, dependendo da empresa. Por exemplo, empresas alemãs só querem utilizar a região de Frankfurt. E fazer uma analogia ali com a AWS. Pode nem colocar em outra região, por causa de contratos e regras, compliances, RGPD, enfim. Então, também acaba limitando bastante, porque reduz as opções, né? Então, é muito mais barato o SH1, que caiu, metade da internet ficou fora mês passado, mas é uma opção mais barata e todo mundo testa coisas lá, e, enfim, não poderia fazer isso por conta de outras regras e leis, então acaba limitando e deixando as coisas talvez até um pouco mais lenta desse ponto de vista de migrar e realmente fazer acontecer do lado de cá, mas por conta de fatores externos, não só de tecnologia, sabe? Carlos, essa é outra coisa também, o Léo levantou muito bem, da questão de regulamentação. O on-premises, ele tem todos esses processos bem mais definidos, né? E as barreiras, como são físicas, é mais fácil de você ver onde está cruzando a barreira para você poder fazer. Então, além do custo aí, a gente nem conversou. Agora que apareceu o regulamento na história, a gente está só aqui na tecnologia, que é boa, que é barata, que é isso, mas a gente nem parou para olhar esse aspecto do on-premises. Ele tem os limites bem mais, não é que são diferentes, mas eles são mais visíveis do que no cloud. Eu acho um desafio, né? Que, tipo, a gente tem os compliances de regulamentação, tem compliance de segurança, tem compliance das especificações, especificação de container, especificação de rede de container, especificação de rede service mesh, especificação de segurança de container, especificação de storage de container. Então, tem todas essas coisas que a gente tem que se preocupar também, né? Tipo, fora as outras, que normalmente, se a gente estiver usando o cloud, a gente não teoricamente não se preocupa, a gente só vê lá, olha, a AWS ela é ISO 27000 e alguma coisa. Então, beleza. A AWS usa Salsa, utiliza Salsa. A AWS tem compliance com tais frameworks aí, etc. Entende? Então, tipo, isso é uma vantagem, ou uma coisa que tem que ser considerada para quem estiver arquitetando ou escolhendo a solução, uma solução específica, né? Se eu vou escolher, eu vou para cloud, não vou para cloud. Isso aí é importante, principalmente se os clientes de você forem governo, né? For o Estado. Aí complica, né? Que aí tem que se preocupar. Ao longo do tempo que eu vi dessa parte de regulamento, que as pessoas não entendiam do cloud, era que ele achava que ele estava indo para o cloud, o problema dele estava resolvido porque o provedor era PCI. Cara, quando eu fui para a Oracle, eu fui como pré-venda. O maior trabalho que eu tinha era explicar qual era a diferença de certified para o cara te dar a certificação ou o cara te dar o atestado. Era a maior dificuldade. Não é aquela dificuldade. Era uma das coisas que eu mais gastava tempo explicando para o cidadão. Mas é realidade mesmo, porque, mais uma vez, a abstração ali, a gente acabou nem comentando dessa parte de regulamentação, segurança, que é super importante, porque está abstraído. A partir do momento que você usa esses grandes players, ele já tem muitas das coisas ali que cumprem essas normas e você acaba nem vendo e percebendo. E coisa que, se você fosse colocar ali o computador numa sala comercial, não é só ter o ar-condicionado, gerador no break, e toda a questão de incêndio, que nem eu comentei ali, que os data centers têm, redundância de rede, etc. Então, ninguém acaba vendo porque está abstraído. Mas o ponto também da cloud é que a segurança não é só pertencente da cloud, né? Depende de você também, coloca o seu ambiente lá.
no Well Architecture Framework lá da AWS, por exemplo, a responsabilidade compartilhada de segurança, tanto da cloud quanto de quem está utilizando a cloud. Então, enfim, você sempre vai ter a necessidade de treinar as equipes, tanto para fazer uma arquitetura que você vai gastar um pouco menos ser otimizada, quanto para cumprir as regras de compliance, auditoria, legislação da empresa, do país que você está vigente ali trabalhando, respeitando, parte de segurança, o que é responsabilidade do provider, o que é responsabilidade seu de manter atualizado ali e seguro, enfim. Enfim, por isso que é super complexo e grande essa discussão, a gente pode ficar aqui a noite inteira falando sobre isso, não vai responder tudo e muitas das vezes as pessoas não conseguem ver porque está abstraído, né, no papel do arquiteto, do cara de segurança, enfim, da próprio provedor de cloud e, enfim, é difícil mostrar, às vezes, isso para as pessoas que não teve oportunidade de conhecer isso, justamente porque tudo se resume hoje, sei lá, a prompts ali. Não, nem cita isso, pelo amor de Deus. Assim, quem se interessa por esse tema que a gente está conversando, um bom começo, um bom roadmap, entre aspas, para entender as coisas, são esses Well Architecture Frameworks que o Leonardo Tadashi citou aqui, por exemplo. Tem da AWS, tem da Microsoft, e são muito bons. No último evento que a gente organizou, teve até uma talk, né, do pessoal da Microsoft, da Azure, e muito bom, cara, é muito bom o framework que foi apresentado, que eles apresentam lá. E assim, é uma linguagem bem simples, sabe, bem direta. E para quem olha, não sou engenheiro de cloud, ou não estou tão envolvido com cloud, mas eu entendo de tecnologia, é um bom primeiro passo. Viu? Quem está assistindo a gente, para tentar entender os fundamentos disso que a gente está conversando aqui, né? De onde eu vou colocar a minha solução. Eu vou colocar on-premise ou vou colocar na cloud? Né? Tipo assim, o que eu devo considerar, né? Então, tipo, esses frameworks, eles mostram como se fosse o caminho, né? O caminho das pedras. Né? Vou usar isso? Aí precisa desse serviço. Esse serviço roda onde? Com o quê? O que é que ele necessita? Qual compliance que ele tem? Qual norma que ele segue? Entende? Então, vai adentrando no nível... Não é tão aprofundado, mas no nível de processo, que o Orlando falou, que é o principal problema. Né? O principal problema são os processos, então ali é muito bom, esses frameworks são muito bons para a gente conhecer. Vocês têm outras sugestões de tipo de conteúdo ou algo parecido que possa ajudar o pessoal a entender mais ou menos isso que a gente está conversando aqui? Assim, conteúdo simples. Cara, eu acho que toda a documentação... O problema é que é muito grande, eu não sei como que as pessoas organizam isso nos outros provedores. Uma demanda que a gente teve aqui dentro do nosso departamento foi para produzir um curso que fosse agnóstico de tecnologia. Então, eu não sei se a AWS ou o Google eles têm, mas a gente fez um treinamento justamente com esse foco, de poder pegar e explicar para a pessoa como que é, o que é o Cloud Data Center, o que é a segurança, para a pessoa poder saber o que aplica em cada coisa, como que a rede é organizada. Então, se for falar de sugestão, eu vou ter que fazer um jabazinho, tem um treinamento nosso lá, eu não vou lembrar o nome agora, que vergonha, mas é um bem fundamentals que a gente tem. Léo, fala aí que eu vou pesquisar aqui, senão eu vou passar vergonha aqui, não vou saber meu treinamento. Bom, acho que um ponto que hoje em dia, enfim, tem diversos sites aí, Google, para dar esses primeiros fundamentos, mas talvez roadmap.sh é um site bom ali para você ter um direcionamento de, principalmente, o que estudar, as carreiras, não está diretamente envolvido só com o que a gente está falando aqui de on-premises e cloud, mas no modo geral mais voltado para as roles, né, dentro de TI ali, sei lá, se você quer ser um DevOps, o que eu tenho que estudar aqui? Então tem
um indicativo ali do que são as principais tecnologias. E aí, dentro de cada tópico, porque são muitas coisas, enfim, nasce mais coisas todo dia do que morre, é o que a gente está falando, que há 30 anos ali ainda tem coisas reais hoje, bem ativas, que todo mundo achava que ia morrer, enfim. Então, dentro daquele tópico específico, sei lá, vamos ver Linux. Quais são as principais referências? Então, acho que procurar dentro daquele tópico, tanto empresas, no caso do Linux, o que a gente tem hoje de empresas que são bem conhecidas, que representam a Red Hat, enfim, Ubuntu, procurar os principais representantes ali daquela tecnologia e a documentação que eles produzem, quanto a própria comunidade. Então, também é um jeito que, por exemplo, eu, Carlos, aqui organizando meetups aqui no Porto, sempre tenta trazer para a comunidade conhecimento tanto de como evoluir nesse sentido de início de carreira, quanto talks mais avançadas para pessoas que já estão trabalhando muito tempo com aquela tecnologia, então sempre a gente tenta trazer ali não só coisas nem básicas nem avançadas, mas um mix para poder atender a maior parte da comunidade. E a discussão no dia a dia ali, o networking, acho que isso é o melhor ponto, porque muitas das vezes é um tópico super avançado para você, porque está trabalhando com isso, só que eu nunca vi aquilo. E a gente pode discutir, você me dá várias dicas. É difícil falar especificamente de uma tecnologia, quais as melhores fontes, mas eu acho que minha recomendação, quando eu tento buscar algo, nunca vi aquilo, é procurar as pessoas que conhecem um pouco mais do assunto para ter essa mentoria e orientação, e aí tem vários canais para você ver, desde redes sociais, documentação técnica em sites, sei lá, blogs pessoais, artigos, livros, hoje quase ninguém mais vê isso, mas enfim, eu acho que é muito importante ainda você pegar fundamentos, porque acho que só você, eu acabo repetindo muito, mas é abstração de novo, né, porque você acaba não tendo tanto contato com os fundamentos e muitas vezes se perde ali, porque faltou algum fundamento. Então, dando exemplo de novo, vai estudar Linux, tem vários livros de autores bem renomados aí no meio da comunidade, ou até outras pessoas ali que ajudam, enfim, até o Jefferson lá da Linux Chip já veio fazer palestras nos nossos meetups, é bem conhecido aqui pela comunidade, principalmente no Brasil. Então, assim, começar a buscar essas informações e um tópico ir puxando o outro, que nem a gente acabou falando até de Well Architect Framework aqui, o assunto era com Premises e Cloud Native. E às vezes não tem muita relação, mas uma coisa vai puxando a outra. Se você tem curiosidade, vai atrás dessas coisas, procuram as pessoas que são referência, que eu acho que vai ter uma boa direcionamento também. Enfim, e podem também mandar perguntas às vezes, no LinkedIn. Às vezes a gente também, quando tem um tempinho, pode ajudar o pessoal. Enfim, acho que esse é o objetivo aqui, quando a gente faz os meetups e tenta trazer conteúdo, que é justamente devolver um pouco para a comunidade também, o que a gente utilizou e consumiu ali durante todos esses anos na área de tecnologia. Acho que esse é o ponto. Então, essa questão do fundamento é uma coisa que é bem interessante de a gente falar assim, quem puder, faça faculdade. Que teve uma época que você não precisa de faculdade, você não precisa de nada. Não vamos ser hipócrita, que não é todo mundo que pode fazer. Às vezes o cara está querendo mudar de carreira, o cara é pobre, não tem como pagar a faculdade, mas fica a dica. Se puder, faça a faculdade. Você vai aprender o que está corrente ali, talvez um pouquinho defasado, porque leva-se um tempo para você poder traduzir isso para a academia, mas o que você aprende de fundamento, você vale para a vida inteira. Essa coisa que você estava falando de aprender como é que se diz?
daí a gente fica fazendo referência do cloud, dessas abstrações, essas coisas todas, quem tem o fundamento vai conseguir entender como que essas abstrações foram montadas. Aí fica a dica também que se você quer, às vezes, procurar entender o que está acontecendo, tenta ver como essa abstração foi montada. Vai pro... Aí é só questão de ter tempo também de poder aprofundar. Se a gente voltar lá no começo da conversa que eu estava falando, eu não tenho mais tempo de aprofundar para poder saber. Hoje o cara vai me ensinar como é que monta um negócio no Kubernetes, que é uma coisa que eu estou estudando ainda, mas o cara já fez assim, não, faz um K8 aqui, um kubectl aqui, sobe isso, sobe aquilo outro, e eu não estou sabendo o que eu estou fazendo por trás ali. Eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Então, quem puder, dedica. Se tiver tempo, faça a faculdade. Se não tiver faculdade, tenta fazer um cursinho que te dê alguma coisa específica. Hoje, você mencionou do Jefferson, na Linux Tips, por exemplo, tinha uma parte de um curso lá que é Linux para Developer. Então, assim, você não precisa ser o bambambam do Linux, mas você vai ter que saber um pouquinho de Linux para você poder conversar. Você é developer, o cara tem que saber um pouquinho de rede, porque às vezes você vai conversar, já aconteceu comigo de conversar com um cara que é desenvolvedor, você fala assim, não, mas você vai abrir a porta. Fala assim, abrir porta do quê, meu filho? O cara não sabe, não está entendendo o que é o processo, como que é a comunicação. O cara manja horrores, gerenciamento de memória da pilha ali, faz diabo, consulta no banco, mas você vem da rede de requisição, você tem que saber o restinho, você tem que saber com quem você conversa. Então faz um modelinho OSI, aprende a conversar com o de cima, aprende a conversar com o de baixo e dá uma coisa ali no meio. Só para não perder, Carlos, chama Cloud Tech Jumpstart. Foi o curso que a gente fez, onde a gente conversa do Cloud Data Center, fazendo uma analogia com on-premises. É até interessante com essa conversa que a gente teve hoje, que durante o curso eu tentei colocar pegar quem está em on-premises para ele entender o que mudou quando ele vai para o cloud. Tem uma parte de Network Essentials e tem um de Security Fundamentals. É um curso que, assim, que você não precisa ter nada. É bem basicão mesmo. Se você está no on-premises quer ir para o cloud, já te dá uma série de analogias para você poder trabalhar e começar a entender. E acho que um ponto importante também, Orlando, é que, pô, hoje com internet, um monte de gente fazendo conteúdo, YouTube, você não precisa mais pagar para ter acesso à informação. Quem não tem condições pode conseguir as informações. Claro que vai ser muito mais difícil. E em termos de, pô, eu estudo, eu não sei nada disso. De quem que eu pego, desse ou daquele? Talvez você tenha até que consumir coisas repetitivamente falando, por não ter essa orientação, de, sei lá, ter pagado um curso que está estruturado isso, que nem você acabou de escrever aí no seu treinamento, mas se você não tem condições de estar pagando um curso, pode ir consumindo esses conteúdos da internet, YouTube. Geralmente quem faz esses conteúdos técnicos, o Carlos mesmo tem vários tutoriais aqui no canal dele. O objetivo é sempre ajudar mesmo as pessoas e, enfim, democratizar, vamos dizer assim, talvez não é essa a melhor palavra, mas a informação, né? Então, mas o meu jabá aqui, eu só fiz o jabá porque, apesar de ser da empresa, todos os cursos de cloud que a gente tem lá é tudo gratuito. Não tem... Pronto. A gente tem... Hoje eu te falo que a minha frustração no meu emprego atual é que hoje todo o conteúdo que eu faço, infelizmente, é em inglês. Para mim, eu gostaria muito de poder doar mais para a comunidade brasileira, fazendo treinamentos em português. Mas eu vou te falar uma coisa, 2 versões atrás, eu fiz um trabalho de tradução, cara, no ano, não deu 500 pessoas. Em inglês, e é assim, aí você fala, não, Orlando, mas o Brasil é pequeno, o pessoal não está usando cloud da Oracle no Brasil, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo outro. Aí eu pedi um relatório para poder olhar as pessoas, e eu não sei se foi um erro de colocação no site, ou o que é, mas tinha mais gente no Brasil assistindo o treinamento em inglês do que o treinamento em português. Eu acho que foi uma questão de localização, não foi o meu...
Não foi a minha voz maravilhosa que assustou ninguém, não. Eu acho que foi mais que as pessoas não sabiam, cara. Que quando tirou do ar, todo mundo veio cobrar. Mas aí, infelizmente, aí a decisão de cima é, olha, não tem público suficiente, não justifica você investir o tempo. É que a gente na área de tecnologia já está tão acostumado com muitos artigos e termos em inglês que às vezes acaba fazendo a pesquisa, sei lá, no Google já em inglês para ter mais resultados do que em colocar em português. E muitas das vezes, realmente, se você sabe inglês, vai te ajudar muito mais, porque tem muito mais conteúdo em inglês do que em português. De novo, a gente volta para aquela para os fundamentos. Se você também fala inglês, você vai ter um pouco mais de acesso ali, por conta, tem muito mais pessoas criando conteúdos em inglês do que em português. Mas não desiste, sempre vai ter alguém ali que vai conseguir entregar conteúdos em português. Se você não fala inglês também, é só questão de procurar um pouquinho mais. E, enfim, não desistir, igual o amigo do Carlos ali, que chutou tudo do FreeBSD. Mas ele já está com a vida feita, né? Enfim, para quem está começando, pessoal, vocês têm que aprender inglês, não tem saída, tem que correr atrás. Assim, eu considero isso um incentivo, um bom incentivo, não considero uma barreira. E toda vez que me perguntam, eu falo, corra atrás do inglês. Hoje, por exemplo, esses streams estão aí. Põe o filme, põe a série em inglês com legenda em inglês. Ah, não consigo. Põe, sei lá, o desenho lá sei lá, do Frajola, sei lá, um desenho que vocês já estão acostumados, vocês conhecem, o Chaves, sei lá, e põe em inglês com a legenda em inglês. E que você já sabe o que eles estão falando e deixa o cérebro de vocês fazer a parte dele. Pronto. Só assiste, maratona tudo em inglês e legenda em inglês e mão na roda. Pega o Duolingo, ou sei lá, esses aplicativos aí, e faz exercício de gamificação. Assim, eu não estou recomendando tanto a Duolingo porque caiu a qualidade do Duolingo, né? Mas procurem outros softwares de gamificação, de preferência que funcionem como o Duolingo funcionava antigamente, sem IA, sem LLM, essas coisas aí, e pratiquem todos os dias. As coisas têm que ser devagar, tem que ser aos poucos. Não tentar abraçar o mundo, vamos fazendo as coisas devagar. E se vocês querem seguir o caminho da nossa área, não tem jeito, vocês têm que ir para o inglês. Sim, isso tem que ser um incentivo, não pode ser uma barreira. E acho que é isso. O que é que vocês acham que faltou a gente conversar aqui sobre esse tema? Vamos lá. Agora sim, ordem alfabética, por favor. Não tive nem tempo de pensar, a gente falou sobre tanta coisa. O que faltou? Bom, não sei, talvez a gente continue essa conversa, trazendo um pouco mais para a dúvida das pessoas aqui nos dias atuais. É um pouco difícil, do meu ponto de vista, saber quais são as reais dúvidas de quem está entrando na área agora, porque a gente já está há muito tempo aqui, enfim, pegou essa transição, conhece como as coisas foram feitas e por que criaram essas abstrações, por causa de diversas dificuldades que tínhamos no passado, mas quem está chegando hoje com não sei também, o currículo, né, da faculdade, que as faculdades estão entregando de conteúdo hoje, mas, por exemplo, trabalhando com algumas pessoas aqui em Portugal, e mesmo no Brasil, muitas dos cursos superiores não ensinam cloud e nem os recursos dela. Você tem que, sei lá, pagar um curso por fora ou estudar por conta. Eu acho que é muito importante, deveria entrar isso, porque é como o mercado trabalha hoje, como que você entra no mercado para trabalhar se não conhece o básico disso, como funciona, né? Então, se tivesse como a gente ter um feedback do pessoal aí que está começando agora, as dúvidas, e tentar trazer um pouco mais de respostas para isso, acho que é um bom ponto, porque meu círculo ali, minha bolha, vamos dizer assim, são mais as pessoas com quem eu já vim trabalhando e, enfim, tem uma experiência parecida, então não estou tão envolvido nessa questão do que as pessoas que estão chegando agora têm de dúvidas, como que elas veem toda essa tecnologia e como que a gente poderia arrumar meios para ajudar a superar essas dúvidas e dificuldades, perguntas que devem ter imensas, principalmente por conta, atualmente, o que mais se discute na área de tecnologia
tá bom, falaram para estudar tecnologia que é um futuro, paga bons salários, aí veio a IA e agora ninguém mais contrata júnior, enfim. Eu acho que esse é o grande problema da atualidade e, como eu comentei aqui no meio também, a gente poderia estar discutindo isso, eu acho que, enfim, tentar ajudar de alguma forma não só quem está chegando agora, mas também a gente ter uma discussão um pouco mais abrangente no sentido de próximos anos ali, o que vocês acham em termos de bolha, até dei a sugestão ali de computação quântica, enfim, não sei como isso vai ser, não li muito sobre o assunto, li pouca coisa, mas esses assuntos também acho que são muito interessantes, a gente poderia tentar buscar alguma coisa assim, Carlos. Seria interessante, sabe, trazer quem, Carlos, para poder conversar sobre como que está a situação da formação hoje? O Adolfo Neto, que ele está lá no Mastodon, a gente vira e mexe, troca, eu vejo ele trocando figurinha com todo mundo. Tem um episódio aqui com ele, todos os professores. Então, tem episódio, vou até colocar o link aqui de baixo. Mas assim, já tem um ano que, então seria bom atualizar esse episódio. Chamar de novo. Mas às vezes não, falando como o Léo estava falando de trazer as perguntas, talvez, ao invés de fazer um só de professores, porque eu não sei, aí também é aquela coisa, eu não sei quantos professores estão trabalhando fora da academia para poder integrar com o mercado e tudo mais. Então, talvez se fazer um mix, meio professor, meio a gente que está mais exposto no mercado, e aí até propor um currículo alternativo aí para as pessoas fazerem. Eu não olhei como é que está o currículo como é o nome? Universidade Aberta Brasileira, um negócio assim. Universidade da Internet Brasileira. Eu tenho no Discord, tenho alguém aqui que eu entrei um dia para poder olhar, mas eles têm um currículo. Ele também já teve aqui no canal. Vou até contra esse link que eu vou colocar aqui embaixo. E outra coisa que eu estava pensando aqui agora, o problema é que o déficit de atenção já bateu aqui, eu já esqueci o que eu ia falar no começo. O Léo falou esse negócio de trazer as pessoas e eu esqueci a outra, rapaz. Se eu lembrar, eu interrompo. Era alguma coisa sobre temas novos. Lembrei isso, tema novo. Cara, para poder mexer com fundamentos com fundamentos de tecnologia e tudo mais, eu acho que uma coisa muito boa da gente um dia fazer uma sessão podia ser de self-hosting. A gente arranjar uns projetinhos para falar para as pessoas, falar assim, olha, você começa com isso aqui em casa, você coloca no seu computador, você instala uma VM, você bota um VirtualBox da vida aqui que é de graça, não sei se o Parallels é de graça ou não, mas você bota um virtualizador na sua máquina, se você tiver um computador mais potente, ou compra um computadorzinho velho, bota isso aqui para rodar, e é uma coisa interessante para explorar essas coisas. Não é botar nada, tem que deixar bem claro que para ninguém botar nada de dados sensíveis nessas coisas, porque tem a questão de segurança, mas o home lab, o self-hosting, é um caminho muito bom para as pessoas estudarem. Com toda essa profusão de documentação que a gente tem e tudo mais, às vezes, se você não botar, às vezes não, se você não colocar a mão na massa, você ficar só assistindo o videozinho lá, lendo o livro, tudo, você não vai conseguir alavancar. Eu vi que tem uma iniciativa ali da Linux Chips do Giros, que eu acho que é algo parecido, voltado para a comunidade também, que, enfim, tá open lá, de você, com uma command line simples, baixar as coisas do repositório, ele diz que já instala algumas coisas. Enfim, eu não conheço o projeto, eu só ouvi highlights disso e todo mundo falando que ajuda bastante para estudar e fazer alguns exercícios em casa em Lab, então acho que vai muito de encontro com o que você acabou de falar aí, Orlando, e mais uma vez, coisas feitas para a comunidade, open, gratuito, não precisa pagar, enfim, ajuda a todos. Não sei se você conhece o projeto, Carlos. Conheço sim. Tudo que a gente está falando aqui vai ter link aqui embaixo, viu, pessoal? Tudo que a gente está falando aqui vai ter link aqui embaixo. Pode ficar tranquilo. E é isso. Eu queria saber o que vocês estão fazendo da vida pessoal de vocês, né? Por favor, em ordem alfabética. O que vocês estão fazendo fora coisa de trabalho?
hobby, sei lá, andando de bicicleta, jogando futebol, não sei, enfim. Ordem alfabética, por favor. Vamos lá. De vida pessoal. Estamos gravando isso aqui dia 30 de novembro, véspera de próximo mês de feriado para todos, né? Com Natal e Ano Novo, uma data bem esperada por todos no Brasil. Acho que a Maria tira férias alguns dias, eu vou receber alguns parentes em casa, enfim, acho que curtir a família e dar uma descansada um pouco do ano, fazer um balanço aí para o próximo ano e, enfim, organizar mais eventos e meetups aí, que é uma coisa que gosto bastante, enfim. E é isso. Sempre ouvindo bastante música, gosto bastante de música e queria ter mais tempo para me dedicar a isso, que é um hobby que você precisa bastante de dedicação, por isso que eu tive que parar um pouco de estudar isso, porque tinha outras prioridades de trabalho e vida pessoal, mas sempre envolvido nisso também. Vamos ver, eu tô voltando para a faculdade, depois de 30 anos, para ver se eu consigo finalmente terminar alguma coisa. Eu estou fazendo uma construção no fundo de casa, eu preciso de um escritório para mim. Então, fazendo não, né? Na verdade, eu estou lutando para poder conseguir achar quem faça. Porque ou quando não é picareta, cara, construtor, não vou falar pedreiro, construtor, de maneira geral, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, eu acho que é genético o negócio, cara. Dá trabalho se arranjar um bom para você poder fazer. Aí eu espero que eu tenha um estúdio bacana para o ano que vem. Para o ano que vem, de planos, para 2026, eu quero trabalhar mais com comunidade. Seja comunidade virtual, para poder mexer mais com o pessoal do Brasil. Tenho uma paixão muito grande ainda pelo Brasil. E também ver se eu desenvolvo aqui, né? Porque eu saí do casulo os últimos 2 anos por causa de alguns obstáculos médicos aí, eu fiquei bem parado. Aí eu quero ver se eu consigo sair mais do casulo. Boa, boa. Bem, no meu caso, eu estou pensando em fazer uma palestra no próximo DevOps na Praia. Eu não sei se vai ter o próximo DevOps da Praia, ainda não sei. Talvez amanhã eu dê uma resposta final para o Leonardo, mas provavelmente, se acontecer, vai ser dia 16 de dezembro, se acontecer. Mas, assim, eu estou pensando em fazer uma talk lá e também voltei para academia, só que ainda não voltei para academia. Tipo, sei lá, aconteceu algumas coisas, alguns problemas particulares, mas eu espero que amanhã eu volte de fato, né? De fato para a academia. E acho que é isso da minha parte. E isso eu vou deixar aberto para despedida agora, por favor, em ordem alfabética, despedida. Bom, quero primeiramente agradecer pelo convite aí, Carlos. Pô, show de bola. Acho que também esse show de bola aqui revelou a idade, mas enfim. Gostei bastante de ter participado, a conversa foi muito boa, a gente realmente fala bastante, tá aqui não sei quanto tempo já tá, mas enfim, acho que também foi bem proveitoso, que falamos diversas coisas aqui, não ficou só no tema principal ali, acho que de on-premise e cloud native, e espero que tenha ajudado as pessoas que estão começando agora, as pessoas que já estão há um tempo e as que estão há bastante tempo também. O objetivo sempre é tentar devolver um pouco ali do que a gente recebeu, pelo menos no ponto de vista de comunidade, organização dessas coisas, e sempre que possível e puder, estarei aberto a novos convites, novas discussões. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. E acessem o canal, continuem acessando o canal do Carlos aqui, porque mais discussões haverão, com certeza. É isso. Agradecer o Carlos a oportunidade. Eu acho que esse é tirando um podcast do patrão, acho que é o primeiro podcast que eu participo de alguma coisa assim. Então, para mim foi uma experiência muito boa. Prazer muito grande conhecer você, Léo, pessoa fantástica.
Léo, você não falou onde te acha. Eu Bom, deixo vamos você lá. voltar. Primeiro eu vou. Depois você Desculpa. fala Tá bom. onde te acham. Onde te acham. Então, ó, quem quiser encontrar comigo, eu tô no LinkedIn, mas é bem pouquinho. Eu não tenho postado muita coisa lá, mas se mandar mensagem, chega no e-mail, pode me encontrar também. Orlando Nescós Gentil. Orlando Gentil. Orlando tem vários, Gentil só eu. Aí você pode me encontrar também no ognotes.com, é o meu site. Lá tem um link, vai ter o link para o Mastodon, tem o link para o Blue Sky. Eu não uso nada disso, só estou usando o Mastodon, estou deixando. Todo o resto está ficando legado. Então, quem quiser me encontrar de verdade, me encontra com 5 minutinhos, eu estou respondendo, eu estou no Mastodon. Se você virar amigo igual o Carlos, você ganha meu WhatsApp, cartão de Natal, não sei se vou mandar para o Carlos ainda não, mas está nos planos. Então é isso aí. Vamos assistindo mais aí o canal do Carlos. Sempre tem coisa bacana para a gente poder estar fazendo. Tem uma comunidade que a gente está cada dia desenvolvendo mais. Vamos ver se a gente consegue peneirar e tirar os picaretas. E a gente. Qual foi uma frase que uma vez foi o. Eu não sei se é dele, mas foi o. Eu escutei, foi com o Jefferson. O negócio é ser maré. Eu não quero subir, eu quero subir e levar todo mundo junto. Então, meu sonho é ser maré. Então, assim, pode me procurar a hora que for. Estou disponível aqui, Carlão, para outro bate-papo. Como eu falei para você, meu hobby é entrar em fria. Então, pode chamar que eu estou às ordens. É isso. Obrigado por ter lembrado. Eu espero que o Carlos coloque aqui embaixo aqui os contatos, mas enfim, vou falar aqui. Basicamente, Leonardo Tadashi, ali no LinkedIn. Tenho também organizado, como eu disse, os meetups com o Carlos ali no DevOps na Praia. Então, temos plataforma ali no meetup.com. Tem página no LinkedIn do DevOps na Praia. Também estamos ali respondendo a todos. Não utilizo muitas outras redes sociais, não sou o adepto do Twitter, X, enfim. Uso mais o LinkedIn mesmo, e que é o que eu sou mais ativo, e, enfim, Facebook, Instagram, essas coisas quase não utilizo. Mas pode mandar ali as coisas no LinkedIn, sempre estou ligado no LinkedIn. Pode me adicionar, enfim, procurar mandar perguntas, dúvidas, assim que possível eu respondo. É isso. Obrigado. Beleza, então. Todos os links vão estar aqui embaixo, viu, pessoal? Agora, deem tchau, emitam sons, não vão aparecer. Tchau, tem que fazer barulho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.